Olá, cafezinho com Jesus passando aqui para te deixar uma mensagem para esse dia que se chama hoje. Quero deixar hoje uma mensagem que se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Hoje, Cafezinho com Jesus está passando aqui para deixar uma exortação para as igrejas, para a igreja do Senhor, que os dias, estamos já vivendo os dias maus. Na madrugada do dia 3 para o dia 4 de janeiro, de quarta para quinta, na madrugada de quinta-feira, o Senhor, Ele me deu uma visão. O Senhor, Ele me levava por um caminho de mata, uma trilha. E quando chegou no final dessa trilha, eu parei num rio, um rio largo. E quando eu cheguei no final, eu deparei uma serpente grande, tipo essas anacondas que a gente vê por aí, muito grande. E essa serpente, ela estava envolvida, ela estava com muitos peixes, sabe, igreja? Muitos peixes nas presas dela. E eu, quando olhava aquilo, eu ficava assim, assustada. E eu falava assim: Senhor, quanta serpente, quanta cobra, porque o rio estava tomado de cobra e peixe. E veio a voz do Senhor dizendo para mim: pesque quanto peixe você puder. Pesque a maior quantidade de peixe que você puder, porque elas têm um tempo para ficar assim, porque as serpentes estavam dormindo. Essa serpente que eu me deparei, ela estava envolvida nos peixes, ainda tinha peixe vivo nas presas dela. E quando eu olhei para ela, que o sonho estava muito claro, muito nítido, tinha um peixe que ainda estava fazendo força para sair das entranhas daquela serpente. E quando eu olhei para dentro do rio, eu vi pescadores, mas infelizmente só tinha 5 pescadores para a quantidade de peixe. E as serpentes que estavam ali, tinha serpente de barriga para cima, que elas estavam cheias, ainda estavam dormindo. Só que o Senhor me falou que elas tinham tempo para ficar ali e mandou eu pescar a maior quantidade de peixe que eu pudesse. E eu gritava para os pescadores, mandando eles pescar a maior quantidade de peixe que eles podiam pescar antes que ela se despertasse. E eu comecei a correr, beirando o rio, a trilha beirando o rio e gritando para os pescadores. Ô igreja, a gente sabe que peixe no mundo espiritual é alma, é vida. Cobra, a gente sabe muito bem o que significa a serpente lá no Éden, o pecado. E é o que está acontecendo hoje com as igrejas. Hoje está muito triste de se ver o evangelho, porque estão vivendo um evangelho da Alice no País das Maravilhas. O evangelho onde tudo pode, nada, o evangelho que não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Mas esse nada a ver está levando muitas pessoas a mortes espirituais. Esse nada a ver está levando muitas pessoas ao abismo. Esse nada a ver está acabando com famílias, porque é muita família hoje. Onde o diabo está atuando é dentro das famílias, é nos lares, acabando, destruindo com o casamento, porque é as pessoas, os seus cônjuges, não respeitando o outro. É mulheres sendo escravizadas hoje em dia, nos dias de hoje, 2024 nós estamos, e muitas mulheres sendo escravizadas pelos seus cônjuges, não podendo se defender, tendo que passar uma dificuldade dentro do seu lar e do lado de fora, dentro das igrejas, a demonstrar que nada está acontecendo. Mulheres sendo espancadas e depois de ser espancada, ser obrigada a ir para a igreja depois de ser espancada. E aí chegar lá não poder falar nada porque dentro de casa está sendo ameaçada. Mulheres vindo na rede, a público, em live, pedir ajuda porque não aguenta mais apanhar. É o pecado da prostituição entrando, do adultério, porque hoje acham que só batizar, descer as águas, acabou. Não, as pessoas têm que ir para tratamento. Hoje as pessoas estão preocupadas em entrar para as congregações, querendo sim cargo
autoridade, mas o caráter antes. Os líderes que levantam esse povo não está tratando o caráter. O que eu estou dizendo aqui é o que eu vivencio na minha obra pela rede. Muitas mulheres se desabafando por trás de uma tela de um celular porque não tem chance dentro das igrejas. Porque quando vai para as igrejas tem que aguentar, vai para o seu quarto orar. Uma mulher sabe, edifica a sua casa, mas não sabe o que ela está passando, ela está sendo espancada. Mulheres tirando fotos, mandando para ver como está o corpo depois de ter apanhado um dia. E depois de ter que se camuflar, vamos dizer assim, e ir para a igreja e chegar lá, assistir o culto, sem reclamar como nada tivesse acontecido. É muito triste de se ver o que está acontecendo hoje dentro do mundo evangélico. As pessoas querendo levar o evangelho como Alice no País das Maravilhas. Estão preocupados com o carro, estão preocupados com o bem material, mas não estão querendo saber, preocupados com dízimos, mas não estão querendo se preocupar mais com as suas ovelhas. Vem para a rede fazer vários vídeos de que Deus proíbe o divórcio, Deus proíbe o divórcio. Sim, Deus não se agrada do divórcio. Mas também há muitas vidas. Ele também não escreveu que mulheres têm que ser escravizadas. Não só mulheres, tem muitos homens também que estão passando por relacionamentos tóxicos. Ele não diz que ninguém tem que ser escravizado, maltratado, porque ele é Deus de paz, Deus de amor. Mas tem muitas igrejas, muitos líderes mostrando para o povo que Deus é um Deus tirano, que um Deus é um Deus que mata, que é um Deus que maltrata, porque se você se divorciar, você vai ser isso, vai ser... Mas não quer saber o que a pessoa está passando dentro do lar. O pecado está aí estampado. A seara, a visão que eu entendi que o Senhor me deu, a seara só tinha 5 pescadores, com um rio largo, grande, com muitos peixes, e em cima perto desses peixes, muitas serpentes gigantes. Não era serpente cobra pequena, era serpente gigante. Serpentes gigantes. E ele falou: pesque a maior quantidade de peixe que você puder, porque elas têm um tempo para ficar assim. Elas estavam adormecidas porque elas estavam cheias. Tinha uma que estava de barriga para cima, estava cheia, e ainda tinha muitos peixes dentro do rio. E eu gritava para aqueles pescadores pescar a maior quantidade de peixe que eles poderiam pescar. Igreja, acorda. É muito lindo a gente fazer vários devocionais lindos, demonstrando, mas cadê a prática dentro da congregação? Cuidar das ovelhas, ver aquilo que realmente as mulheres estão passando. Eu trabalho as mulheres todo dia. Se você vai evangelizar 10 mulheres, 9 é por relacionamento tóxico, é pedindo ajuda, que não estão aguentando mais sofrer, que não aguenta mais ser traída, que não aguenta mais ser humilhada psicologicamente, verbalmente, fisicamente. É muito triste o que está acontecendo dentro do evangelho. O pecado está aí tomando conta, o pecado está ganhando espaço cada dia mais. E o Senhor está chamando o seu povo para pegar, para cuidar ainda dessas ovelhas, desses peixes, dessas almas que ainda estão relutando para buscar Ele, porque muitas pessoas ainda estão relutando para buscar a Jesus por quem Ele é, não porque Ele pode dar, pedindo uma ajuda de socorro, porque não aguenta mais a vida que está levando. E as igrejas, muitos estão vindo em rede para julgar, para apontar, para brigar, mas esquece que dentro das suas congregações tem muitas almas sofridas, doentes, desesperadas, gritando por socorro, e muitos não estão olhando isso. Mas o nosso Deus, Ele está olhando, Ele está pedindo a ajuda daqueles que ainda estão na seara, porque o rio era largo, mas só tinha 5 pescadores. Então quer dizer, a seara está grande, mas tem poucos cefeiros que não querem parar o seu tempo, um pouquinho do seu tempo, para cuidar das ovelhas. Igreja, desperta, que estamos vivendo no tempos maus, e os finais dos tempos estão chegando, e Ele está mostrando com os sinais dele. Mas muitos estão deixando passar desapercebido. Se você puder compartilhar esse vídeo para mais pessoas, chegar até as pessoas, elas se conscientizarem, que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o dia e o domingo de todos vocês.